Boa noite, irmãos. Gostaria de estar lendo junto com os irmãos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos seus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Irmãos, vamos orar. Pedir também nessa oração para aqueles que estão distantes, seja pela circunstância que todos estamos passando, ou por fraqueza na fé. Vamos orar, pedir para que o Senhor abençoe a todos. Amado Deus, querido Pai que está no céu, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos orando e de alguma forma, Senhor, participando da sua igreja, Senhor. Amado Deus, que o Senhor continue a abençoar esse trabalho, frutificá-lo, Senhor. Que de alguma forma, Senhor, as pessoas sejam alcançadas por esse trabalho também via internet. Senhor Deus, continua usando o pastor Silvio e a equipe que trabalha com ele nesse trabalho. Senhor Deus, assim como sua família, os irmãos de nossa igreja, Senhor, todos eles, sejam de qualquer área de trabalho, de atuação neste ministério, Senhor. Deus, eu peço por aqueles que estão afastados da igreja, pelo motivo da pandemia que estamos atravessando, Senhor. Deus, que o Senhor possa, no momento oportuno e o quanto mais breve for a tua vontade, trazer todos de volta, Senhor, a congregar na sua casa. Amado Deus, querido Pai, peço também pelos que estão fracos na fé, que podem até ir para a igreja, Senhor, que não estão impedidos pelo Covid, mas que não têm tido força, Senhor. O Senhor abençoa, Pai, estes, assim como suas famílias, e assim como cada família da igreja, Senhor. Deus, nós te pedimos por esta noite, pela palavra que será mencionada e pregada, que é a sua palavra, por todos os irmãos, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo e pela salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Cantaremos o teu amor para sempre, Jesus, para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei
amor que cura. Cantarei teu amor pra sempre. É verdade. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor, Jesus. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor. Cantarei teu amor. Teu amor. Teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Boa noite, amada igreja. Que alegria, né? Mais uma oportunidade que temos de adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor. E com toda essa situação tecnológica, mas dia 4 de novembro, na próxima quarta, já estaremos ali presencialmente. E você, irmão, nós vamos mandar nos grupos, né? Então você vai ter oportunidade de ver aí as condições para participar e vai ser uma grande bênção, né? Então vai ser uma alegria nós retornarmos dentro dos parâmetros, dentro de tudo aquilo que nós temos colocado no aspecto de protocolos de segurança. Então não se esqueça, dia 4, não nessa quarta, na próxima, estaremos retornando de maneira presencial, os cultos de oração também. Então nós vamos ficar domingo de manhã, 10 horas, quartas-feiras, 20 horas, e ainda os cultos da noite serão gravados. Quero convidá-los que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 18, do 1 ao 11. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre a fundação da Igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo, usado por Deus, sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor, era um homem que estava ali pronto para toda boa obra. O Senhor o salvou, o chamou, o comissionou e se tornou ali uma grande bênção. Atos 18, do 1 ao 11. A Bíblia diz: E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as suas vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo desde agora, parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti,
para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te exaltar, te louvar, te bendizer por mais esta noite. Queremos te agradecer, ó Deus, porque podemos ver como é que o Senhor cuidou de tudo, desde selecionar o homem certo para chegar ali em Corinto e fazer ali uma obra missionária. O Senhor, através do teu Espírito Santo, tocou naqueles corações como toca nos nossos hoje também. E pedimos, Senhor, a tua obra completa, para que sejamos aprendizes, e não só aprendizes, mas praticantes da tua palavra. E que esses problemas que nós estamos vendo na igreja de Corinto nunca se repitam em nossa igreja, que nós sejamos vacinados, ó Pai, pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto, queridos irmãos. A igreja de Corinto foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, por volta do ano 50, 51. Não temos aí uma precisão, algumas discórdias entre os comentaristas. E nesse período, como nós já vimos aqui na narrativa, Paulo trabalhou com Priscila e Áquila, ele fazia tenda, eles também eram judeus, como nós já falamos no primeiro estudo, que foram expulsos de Roma. O imperador Cláudio expulsou ali todos os judeus de Roma, e eles chegaram ali a Corinto, e Paulo também chega com eles, se junta e forma uma equipe maravilhosa, uma equipe que foi muito usada por Deus naquela localidade. Nesse período, Paulo trabalhou, evangelizou, e depois dele não ser aceito nas sinagogas, ele então parte para os gentios de uma maneira mais incisiva. Ele começa a falar, ele começa a pregar, conversões acontecem e Deus vai trabalhando na vida de Paulo. Chega, porém, acusações contra Paulo, mas não surtiram efeito nenhum, e ele teve liberdade de continuar pregando o evangelho ali. Agora vamos lembrar, queridos irmãos, que Corinto, né, na região da Acaia, dentro daquela cultura grega, dos sófos, da sabedoria, e eles tinham muito orgulho daquela cultura, né, que realmente era relevante naqueles dias, mas eles precisavam conhecer quem era o Senhor, quem era Deus, e principalmente aqueles que haviam se convertido e precisavam então de saber realmente quem é esse Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, né? Então, nosso primeiro ponto nessa noite conhecimento doutrinário é vital. Não basta simplesmente ter cultura, mas conhecer a doutrina da palavra do Senhor. No caso, eles não tinham a revelação completa ainda, mas conhecer realmente quem é esse Deus que Paulo pregou, que tocou no coração deles, que o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa, mas eles estavam cheios de si, cheios de sabedoria, com dons, com talentos, mas faltava consagração, humildade e principalmente temor do Senhor. E nós olhamos aqui, então, o nosso primeiro ponto: o conhecimento é vital. O conhecimento doutrinário é vital. E o apóstolo Paulo foi muito sábio, muito usado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 3 várias coisas para aquele povo que se julgava sábio. E Paulo fala coisas que eles não sabiam. Versículo 16 do capítulo 3 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Paulo está falando, olha, vocês são sábios, vêm de uma cultura muito grande, uma cultura relevante em todo o mundo, mas vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus, né? Então,
Olha, o Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo. E eles naquela cultura, se orgulhando, se ufanando, né, de tanta sabedoria. E Paulo, ele vai falar, não sabeis, em várias situações aqui. Porque eles se julgavam sábios. E tinham vários talentos realmente. Mas não sabiam o beabá espiritual. E Paulo bota o dedo na ferida lá. Então, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Então Paulo fala, olha, vocês têm que entender que agora Deus habita no seu coração. O Espírito Santo habita em vocês. Né? Vocês não são de si mesmos. Agora vocês são propriedade do Senhor. O Espírito Santo era o quê? Era o selo, era sinal de propriedade de Deus ali. Um outro aspecto importantíssimo que Paulo fala, né, sobre conhecimento doutrinário, que é vital, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, e Paulo bota o dedo na ferida de novo e ele fala, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Por quê? Porque havia litígios ali na igreja de Corinto e muitas vezes um crente contra o outro queria ir ao tribunal. E Paulo fala, não sabeis que vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então Paulo fala, olha, as querelas, as situações devem ser julgadas dentro da igreja. Divergência entre irmãos tem que ser resolvida entre irmãos. Como que um crente vai diante do outro crente, diante de um juiz incrédulo? E Paulo fala, está errado. Vocês não sabem isso? Eram sábios, mas não sabiam o beabá espiritual. E Paulo continua nessa trajetória aí, versículo 3, o apóstolo Paulo continua falando, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? A Bíblia diz que nós viremos com o Senhor Jesus, né? E nós participaremos aí, vamos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então vocês que são sábios, coríntios, vocês que são sábios aos seus próprios olhos, vejam que perigo, irmãos, quando nós achamos que sabemos tudo, e Paulo fala, não sabeis que vós hão de julgar os anjos? Não, eles não sabiam. Tinham tanta sabedoria, mas no que era essencial, não sabiam. Um outro aspecto importante, 6:9 agora, e Paulo bota o dedo na ferida mais uma vez. Para aqueles sábios, né, da cultura grega, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos. A cultura coríntia ali era de devassidão. Havia até um templo lá com prostitutas cultuais em Corinto, né? Então, nem os devassos, nem os idólatras, né? Cidade totalmente idólatra, nem os adúlteros, né? Fazia parte da cultura. Paulo vai aborda, né, que tinha lá um homem que dormia com a própria madrasta. E Paulo fala, olha, que perigo isso, né? Os adúlteros, nem os efeminados, né? Um outro aspecto muito importante, Deus abomina, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. E essa situação que o efeminado, ele peca contra o Senhor, né? Os sodomitas, né? Aquelas orgias sexuais que eram parte da cultura ali, e Paulo fala, Deus abomina isso, né? E ele continua falando aí, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Só que Paulo começou com uma pergunta, não sabeis? Os coríntios se orgulhavam tanto da sabedoria, mas não estavam observando o que? O essencial para uma convivência numa sociedade. Algumas coisas tinham que ser pontuadas e Paulo fala, olha, isso vocês não estão sabendo, isso é essencial ser corrigido, principalmente dentro da igreja do Senhor. E Paulo chama e dá um puxão de orelha naqueles sábios,
E Paulo começa então nessa sessão, não sabeis, no capítulo 3, capítulo 6, né? E ele vai falando, não sabeis que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo. É muito importante, né? Aquelas prostitutas cultuais, e eles estavam tão acostumados com aquilo lá que achavam que não era pecado. E Paulo trata a questão com veemência. Não sabeis? E é claro que ele está até jogando uma ironia naquelas pessoas que se achavam tão sábios. E Paulo ali, sendo judeu e convertido, agora ele fala para aquela cultura que se julgava sábia. Mas aqueles homens, vamos lembrar que no início da carta Paulo fala aos santificados, aos santos em Corinto. Então, mesmo com todos aqueles problemas, com problemas de adultério, prostituição, tolerância, uma série de situações, os coríntios foram salvos pelo sangue de Jesus. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele, no preâmbulo da carta, ele fala aos santificados, aos santos em Cristo. Mas Paulo, ele dá uma aula naqueles sábios que não sabiam de várias coisas que eles precisavam crescer e aprender ali na igreja de Corinto. Então Paulo escreveu uma carta anterior, que parece que o conteúdo foi perdido, né? Ninguém faz alusão a essa carta, mas Paulo ele cita en passant 1 Coríntios 5,9, ele fala em 1 Coríntios 5,9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, antes de 1 Coríntios, teve uma carta que foi perdida. Ninguém sabe mais. 1 Coríntios é considerada essa que nós estamos estudando aqui. E antes disso, teve uma carta que foi perdida. Mas é só para nós nos situarmos como é que Paulo estava tratando com um povo que precisava muito de parâmetros. Era um povo, sim, que foi convertido ao Senhor, mas estava sem parâmetros e precisava ser orientado. E Paulo fala, então, que a família de Cloé foi usada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque não só aquela questão de contendas, de eu sou de Paulo ou de Apolo, mas tinha vários aspectos, dentre os quais aspectos morais, que precisavam ser corrigidos ali na igreja de Corinto. Agora, alguns dados interessantes da fundação da igreja, só en passant, vou falar aqui. A igreja foi fundada na segunda viagem missionária, como eu falei, entre 50 e 51, e Paulo, ele deixa Corinto e vai para Éfeso, né? Então Paulo fica 16 meses, ali 1 ano e meio, e depois ele vai para Éfeso, Atos 18, 19, não precisa abrir, mas só um dado aí. Paulo faz uma visita, e ele faz uma visita a Corinto, mas uma visita que é constrangedora. Lá em 2 Coríntios 2, Paulo ele confronta ali aquela liderança, inclusive alguns que achavam que Paulo não era tudo aquilo que parecia ser através de cartas. Eles falam que a presença física dele não era nada. E Paulo então confronta ali os coríntios. Agora, Paulo ele escreve essa carta que chegou até nós, e Paulo envia Timóteo e Erasto aos coríntios. E vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino nas igrejas. Então o apóstolo Paulo, ele, além de Timóteo, ele também trata aí com uma liderança que ele tratou, ele discipulou, ele preparou tudo para que dessem suporte ali àquela igreja que precisava muito de orientação, de discernimento, de parâmetros em tudo aquilo lá. E Paulo, ele sofre também o quê? Rejeição dos judaizantes, né? Aqueles que queriam viver dentro de um legalismo que já tinha sido abolido pelo próprio Senhor Jesus.
Veja comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, só para nós nos situarmos aqui. 2 Coríntios 10, 10, o apóstolo Paulo trata dessa questão porque ele foi desafiado. As pessoas falavam dele assim: porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Então, olha, por carta até que ele se expressa bem, esse Paulo aí, mas quando ele vem aqui, é um baixinho, careca lá, não está dizendo aqui no texto, só estou falando que a história, né, descreve essa situação. Mas, queridos irmãos, é muito bom nós olharmos que o apóstolo Paulo não deixou passar batido isso aí. E é claro que ele foi inspirado pelo Espírito Santo também. Ele só fez aquilo que Deus queria, mas tratou até mesmo dessa questão que parece de só menos importância, mas diante de Deus é uma questão importante também, porque Paulo não estava ali na autoridade dele, ele estava ali na autoridade do Senhor. Ele era um missionário do Senhor, enviado pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. Então, queridos irmãos, quando nós olhamos, a gente vê, puxa, Paulo viajou, andou e tal, eu queria ser um missionário assim também. Irmãos, ele passou por muitas lutas, dificuldades, e não é que ele tinha dificuldade de relacionamento, é que pessoas carnais, muitas vezes, trazem muitos problemas para a igreja. Mas nós olhamos aqui como Deus usou o servo do Senhor ali com bastante com a complacência daqueles coríntios, porque ele sabia, né? O apóstolo Paulo sabia que eles estavam engatinhando na fé, mas a primeira carta foi escrita depois de 7 anos, então já dava para que eles tivessem um patamar melhor. E é por isso que Paulo fala que eles estavam ainda no leite, eles ainda estavam precisando de um alimento líquido e não sólido. Mas, queridos irmãos, que aprendizado para nós essa noite, né? A gente vê a igreja de Corinto, uma igreja com tantos dons, tantos talentos, mas uma igreja que estava ali fragmentada pelo ego. E que nós possamos tirar lições preciosas, né? E cada um de nós contribua para a unidade do Espírito no vínculo da paz. Cada um de nós esteja aí orando, contribuindo para que Deus seja glorificado e para que cada dia a sua igreja prossiga, né? Prossiga mais unida, mais vibrante, mais pura, com as famílias realmente estando ali com comunhão com o Senhor, comunhão entre si também, glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nós vamos orar e depois vamos para os pedidos desta noite. Pai, queremos te agradecer por esta noite e louvar o teu nome por esse estudo. E mesmo com essas dificuldades, essas carnalidades que havia ali em Corinto, aquelas pessoas foram salvas pelo sangue de Cristo, eram irmãos em Cristo e precisavam de amor, o amor do Senhor. É como hoje também, nós não somos uma igreja homogênea, tem vários patamares de espiritualidade, mas sabemos que nós devemos amar uns aos outros e contribuir para que nós cresçamos em tudo naquele que é cabeça. E é em nome dele, Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos tudo. Amém. Vamos para os pedidos e vamos continuar orando, né? Orando pelo irmão Natanael, a irmã Daici, pela irmã Orlandina, pela irmã Idalina, pela irmã Irani, a irmã Rosângela, a irmã Maria Tereza, também a dona Maria do Carmo, irmã da irmã Lourdes, continuar orando pelo Tiago, da irmã Sandra, pela Heleninha, né, netinha da irmã Sandra, que precisa passar por uma cirurgia, pelo irmão Júlio Ferreira, pelos pais da irmã Márcia, né, o irmão Alcindo, a irmã Nair, pelos pais da irmã Andréia também, enfermos, precisam de ajuda, de intercessão. Nós queremos pedir também pelo Carlos Henrique, irmão da nossa querida irmã Janaína, que precisa muito das nossas orações também. Vamos continuar orando pela família do irmão Aurélio, pela família da irmã Maria Pérez, família do irmão Douglas, família de todos os irmãos que têm passado lutas, dificuldades,
Lembrar também do nosso querido irmão Herculano, a irmã Zita, seus filhos, seus netinhos, e continuar orando para que o Senhor continue trabalhando nas famílias da sua igreja. E vamos lembrar também os desempregados, queridos irmãos. Tem irmãos que estão ainda passando por lutas, dificuldades, problemas e precisam da nossa ajuda, da nossa intercessão, da nossa intervenção também. E vamos lembrar desses queridos e vamos colocar em oração esses amados aí. Vamos lembrar também nossos governantes, os novos convertidos, e lembrar também, irmãos, das eleições, né? Nós temos eleições aí e é nossa responsabilidade e o nosso privilégio também. Tem países que já não podem mais eleger e nós ainda temos, podemos e vamos fazê-lo. Cada crente peça oração, peça sabedoria ao Senhor e vote para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite tão preciosa, te agradecer por esse tempo tão gostoso, pelo estudo da Tua Palavra, pela bênção de podermos contribuir também intercedendo por irmãos que estão passando lutas, dificuldades, problemas, e nós pedimos, Senhor, capacita-nos a continuarmos fazendo a Tua obra com temor e tremor. Nos ajude a crescer, a aprender e a praticar a Tua Palavra. Ó Deus, é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos tudo. Amém. Que Deus nos abençoe e até domingo.
que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.